Olá! O estudo de O Livro dos Espíritos sempre nos traz profundas reflexões. Estamos, neste vídeo, estudando a terceira parte do livro, que trata das leis morais, e veremos agora duas questões, uma ainda dentro do capítulo da lei da sociedade, e a outra questão já iniciando um novo capítulo que trata da lei do progresso. Na lei de sociedade, Kardec pergunta aos bons espíritos, na questão 770, que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? A resposta é simples: duplo egoísmo. Mas Kardec ainda continua numa subpergunta. Mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Aí os espíritos nos dizem: fazer mais de bem do que se fazer de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Muitas vezes nós, nos achando devedores, nos excluímos da sociedade, do mundo, das atitudes mundanas, por acharmos que estaremos ficando mais impuros, quando na realidade a pureza nossa espiritual se traduz pela prática do bem e não fugir ao contato do mundo, Como diz o provérbio em Roma, faça como os romanos, encarnados, faça como os encarnados. É viver em sociedade, é nos completarmos uns aos outros, visto que o nosso processo de salvação, traduzido como elevação espiritual, se dá pelo outro, ou seja, pelo nosso relacionamento, das nossas atitudes para com os nossos semelhantes, O próprio Evangelho de Jesus, se a gente reparar a sua essência, é toda uma tratativa dos nossos relacionamentos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Perdoa 70 vezes 7. Ama e perdoa, inclusive, os teus inimigos. Veja que estamos sempre nos relacionando nas lições de nosso Mestre Jesus, uns para com os outros, para podermos evoluir. E a respeito dessa questão, estudada pelo Chico no seu grupo, Emmanuel traz uma mensagem que se intitula Contradição. Esse estudo feito pelo Chico Xavier foi numa reunião lá do dia 29 de junho de 1959. Diz Emmanuel para nossas reflexões: muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com este ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso quase sempre recorrem a negativas de várias espécies. E aqui ele vai relacionar uma série de situações em que nós nos afastamos da sociedade ou dos nossos semelhantes, E que com certeza um destes fatores, uma dessas espécies que aqui nós nos desculpamos, nos justificamos indevidamente, caberá a cada um de nós a nossa reflexão. Continua ele relacionando estas negativas. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição da virtude. Afirmam-se devedores, quando nesse aspecto lhes cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta, capaz de conferir em mais amplo burilamento. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam incursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se de que assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos.
Intitulam-se doentes reclamando o sacrifício dos outros. Inculcam-se por vítimas do desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão para com aqueles que lhes suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, mas sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor e de renovação. Lamentam-se, colisionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levantam, imaginam-se ignorantes e fracos, mal-logrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e muitas vezes suicídio. Transito aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde surjam à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. E encerrando-se por fim na reclusão de si mesmos, como se insulados e inertes estivessem conquistando altura moral, contudo, nada mais consegue que a fuga do dever a cumprir, porque se em verdade procuro a apetecida libertação do mal, é imprescindível, entendo que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma do bem. Né? É exatamente o Evangelho de nosso Mestre Jesus, a prática incondicional da caridade, do amor ao próximo, sem interesses escusos, né? Totalmente desinteressados, a prática do amor ao próximo. Muitas das vezes, a todos aqueles que se reclusam, achando que o mundo poderá contaminar-lhe, mas é o nosso trabalho no mundo é que vai nos dar as virtuosas atitudes para eliminarmos os nossos defeitos e progredirmos na nossa senda espiritual. E após esta questão da lei da sociedade, adentramos aqui numa questão da lei do progresso, onde na questão 781, Kardec faz a seguinte pergunta: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? A resposta: não. Mas o de o entravar algumas vezes. E ele ainda pergunta a Kardec: mas o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas correntes pelas torrentes que tentam deter. E aí Kardec faz um arrazoado a respeito dessa questão. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo dos fracos. E a respeito desta lição, desta questão, Emmanuel traz uma lição muito interessante, mostrando aqui personalidades da nossa história, né, que embora tentados de serem impedidos pela lei de contribuir com a lei do progresso, embora incriminados, presos e até mortos, né, mas foram estas personalidades que levaram a nossa humanidade a desenvolvimentos cada vez maiores dentro da lei do progresso. E esta lição se intitula Perseguidos. Muito interessante. Emmanuel começa a lição assim:
Batido no ideal do bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante por cima deles, enviando perfumes ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol sem palavras expulsa as trevas cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. E aqui vem os heróis do progresso da humanidade. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca, entretanto ergue-se a culminância da filosofia, traçando novos rumos ao modo de pensar. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo, ou seja, culminando com a vitória do cristianismo, da lei do amor sobre a lei do ódio. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazendo o nevoeiro medieval. Amplia a literatura escrita para que todos nós, simples humanos, pudéssemos inclusive aprender e nos desenvolver. Jean Rus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé, dando-nos os exemplos da certeza da justiça divina. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América como aquele que deslumbrou um novo mundo. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo, mostrando-nos que o nosso egoísmo e o narcisismo de ser o centro do universo não mais coadunava com a grandeza da criação de Deus Nosso Senhor. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho, busca o retorno ao cristianismo primitivo. Giordano Bruno, outro astrônomo, atravessando o pavoroso suplício, pois que é queimado vivo, traça mais altos rumos ao pensamento, abrindo-nos caminhos às novas descobertas. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima da sua pátria. Todos sempre buscando o desenvolvimento da humanidade, o progresso. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos. No entanto, renova o método da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Mahatma Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio da não violência na forma de nos rebelarmos com justiça, mostrando as injustiças dos homens para que implantemos aqui a justiça divina. Entre os perseguidores contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas entre os perseguidos, sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as nossas rotas de vida. É por isso, irmãos, que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e os injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória de amor puro e a força do perdão para que se aprimore a humanidade inteira. Ficam estas duas questões de estudo de
o Livro dos Espíritos, com complemento de mensagens de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, para as nossas reflexões e o nosso avanço espiritual. Fique com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.